Boa tarde, Hélio. É Josué. Estamos aqui, faltam 2 minutinhos. Ok. Espera 3 minutos para começar, para dar o tempo para o pessoal eventualmente atrasa, né? Sim. Muito bem. Bom, eu vou começando conforme forem chegando pessoas. Eu vou liberando o acesso, né? A parte de bate-papo online eu não vou ter condição de acompanhar porque eu vou estar falando, né?
Certo. Vamos lá. Josué, você quer falar alguma coisa? Não, acho que o meu microfone está gerando ruído, pelo jeito, né? Então eu Sim. vou desligar. Ok. De qualquer forma, se alguém, em algum momento, às vezes o pessoal está sem o microfone, aí eu vi que muitos estão só com fone de ouvido, pessoal, eu ajudo você no bate-papo, ok? Isso. Perfeito. Acho que vai dar certo. Então, vamos começar. Bom, essa apresentação, né, envolve uma oficina sobre pesquisa bibliográfica, né? E qual é a motivação, né, para realizar essa pesquisa, essa apresentação? Vamos lá. Pessoal, o pessoal entrando vai ser assim durante pouco tempo, né? Então é só no comecinho. Bom, então o que a gente vai falar, né? Quais são os tipos de revisão que existem? Quais são os passos, né, para você construir uma revisão sistemática e um pouquinho além, né, desses dois tópicos. Então, bom, por que realizar, né, uma busca na literatura? Né? Quais são os objetivos, né? Então, primeiro, né, ele é fundamental para que você conheça o problema que você está tentando solucionar, que você tem interesse, né? E se já existem soluções propostas, né? Também é interessante porque você pode, né, você tem um tema geral, né, mas não sabe o quanto, né, ainda existe para ser pesquisado nesse tema, né? Então, você pode identificar novos subproblemas que você pode tratar, né? Outro ponto, né, é evitar que você perca tempo propondo algo que já foi explorado, né? Isso é muito comum. Você não faz a, a revisão sistemática, né, e acredita que você está na crista da onda do conhecimento e na hora que você vai publicar, né, você recebe informações do revisor, né, que leu o seu trabalho antes de publicar, né, informando que aquilo que você acredita que é novidade já está muito velho na literatura, né? E também, né, de forma análoga, né, identificar as fronteiras do conhecimento onde você pode fazer, né, pesquisa. Essa figura é interessante, né, do Might, que apresenta, né, o conhecimento humano, né, como se fosse uma esfera. Na verdade, aqui seria uma fatia, né, de uma esfera, aonde você tem, né, no centro, conhecimento básico, em verde, o conhecimento que foi agregado, né, que já existe, que é dominado, né, associado a uma pós-graduação. Esse conhecimento evolui até que bem aqui na fronteira do conhecimento, né, você tem aquela expandida, e é aqui que, na hora que você faz um doutorado ou uma pesquisa de ponta no centro de pesquisa, você consegue expandir um pouquinho, né, essa esfera, né, do conhecimento humano. Bom, é curioso levantar que nem sempre ocorre expansão na esfera, né? Eventualmente, em alguns momentos da história, essa esfera ela pode retrair, né? Então, a gente tem como exemplo, né, os gregos que não aceitavam a existência de números irracionais, né, a fase das trevas na Idade Média, né, os terraplanistas, né, também estão inclusos, né, nesse grupo, e existem pesquisas que são pobres, né, pesquisas que não aumentam o conhecimento, mas pior do que isso, né, elas retraem, né, porque elas lançam informações que não correspondem à verdade, tá?
Bom, então é isso, né? Então essa é a ideia de por que realizar uma busca na literatura. Quais são os tipos, né, de busca ou de revisão, né, que você pode ter? Você tem uma revisão narrativa, né, onde você não tem critérios explícitos e sistemáticos, né, para a busca na literatura. Não aplica estratégias, a seleção dos estudos e a interpretação das informações é sujeito à subjetividade dos autores, né, de quem está realizando a revisão narrativa. Né? Então, é muito comum, né, num trabalho durante a graduação, que você utilize esse recurso onde você pega uns 2 ou 3 papers, né, artigos, constrói a sua revisão e apresenta esse resultado. Né? A revisão sistemática, por outro lado, ela segue uma trilha mais formal, né? É uma investigação científica. Então, ela procura responder uma pergunta claramente estabelecida, né? E usa métodos sistemáticos para responder a essa pergunta. Né? Muito bem, ela é utilizada, né, nas tomadas de decisão na prática clínica ou na gestão pública. A revisão integrativa é uma alternativa que nem tem a formalidade da revisão sistemática e nem é tão solta quanto a narrativa. Tá? Ela é mais aplicada quando você, por exemplo, não busca só uma classe de experimento, né? Não, nem só experimental ou só não experimental, só de pesquisa pura. Né? Ela mistura, né, esses 2 elementos aí. Beleza. Bom, então a gente já conhece os tipos de revisão, né? E quais são as vantagens de realizar uma revisão. Né? Muito bem. Opa, atrás não. Quais são os passos que você tem que seguir quando você vai fazer uma revisão sistemática? Né? Então a gente tem 4 passos, tá? E são esses passos que a gente vai acompanhar aqui nessa apresentação. Tá? O primeiro passo é determinar o tema de pesquisa. Tá? Então você tem que saber qual que é a questão de pesquisa e qual é a abordagem que você vai utilizar para realizar essa busca. Então, por exemplo, né, qual o estado da arte das pesquisas envolvendo uso de robótica em psicologia, considerando faixa etária e procedimento de análise utilizado? Tá? Onde procedimento de análise, né, pode ser uma avaliação, né, pode ser uma terapia usando o robô, pode ser simplesmente observação do paciente no ambiente onde ele vive, né, seja escola, trabalho. Então, você precisa primeiro definir qual que é a questão que você está interessado. Na sequência, né, você tem que definir os critérios para realizar essa busca. Tá? A gente vai passar cada um desses passos. Tá? O segundo passo é obter a lista das referências. Né? Então, você deve acessar as bases de referência e realizar a busca. Né? Uma vez que você fez a busca, você vai ter um conjunto de referências e essas referências você tem que exportar. Você vai retirar da base num formato padrão e trabalhar em cima dessas referências no seu computador. Tá? Então, você salva localmente o resultado da busca. Por último, você vai fazer uma análise. Né? Você vai classificar as referências de acordo com o tema de pesquisa que você definiu no passo 1. Né? Então, é bem simples. Né? Você define o tema e sai buscando artigos associados. Bom, então vamos lá. O primeiro passo, né, é determinar o tema de pesquisa. Então, o primeiro passo, né, como quase em toda pesquisa, né, o passo inicial é um dos mais importantes. Né? Por quê? Se você faz uma pergunta muito vaga, você vai ter milhões, né, milhões não, milhares de referências como resposta.
Tá? Por outro lado, se for muito específico, né, o número de referências pode ser insuficiente para uma análise. Né? Então, você tem que ter um compromisso aí de meio termo. A gente continua com o mesmo tema de pesquisa, né? Eu quero saber como que é o uso de robótica em psicologia. Tá? Então, a minha chave de busca inicial vai ser robô estrela, né? And psicologia. Tá? Esse elemento, né, asterisco aqui, ele faz o quê? Ele expande, né, essa palavra para as suas derivações. Então, eu posso ter somente robô, posso ter roboticista, né, posso ter robótica e por aí vai. Tá? Muito bem. Bom, eu já tenho a minha string de busca, né? E agora eu preciso acessar a base de referência para realizar essa busca. A gente tem muitas bases de referência, como, por exemplo, Web of Science, Psychoinfo, Scopus, I3E, Google Scholar, né? Dentre outras. Tá? Em geral, esse acesso é pago. Né? Agora, para quem tem a felicidade, né, de ter trabalhar num centro de pesquisa ou ter vínculo com universidades, né, a gente pode usar o portal de periódicos CAPES, tá, como ponte e acessar essas bases. Muito bem. Na hora de realizar a busca, né, eu tenho que usar alguns filtros. É necessário, né, é recomendável você usar filtros para reduzir o volume de referências. Então, primeiro passo, né, é a chave de busca. Né? Então, você tem que definir uma string, né, uma cadeia de caracteres que representa a sua necessidade de conhecimento. Tá? Então, a minha chave de busca são palavras relacionadas por conectores lógicos, como AND, OR, NOT, né? E você pode também usar a estrelinha aqui, né, para representar um conjunto maior de palavras. Tá? Bom, campos de aplicação. Esse, nesse filtro aqui, eu vou determinar aonde que a minha string, tá? Aonde a minha string vai ser pesquisada, né, pela base de referência. Então, posso ter autores nos títulos, no resumo, palavras-chave. Né? Eu também posso determinar o tipo de publicação. Né? Uma revisão, eu só quero rever ter uma visão do estado da arte, né? 5 anos é mais do que o suficiente para você realizar a busca. Agora, se o seu objetivo é realizar uma revisão sistemática da área, né? E criar uma perspectiva histórica, né? Então você tem que já partir para todas as publicações associadas, né, à chave de busca que você definiu. Ok? Bom, então a primeira fase, né, é selecionar e acessar as bases de interesse. Então, por exemplo, no meu caso, que envolve a NET, né, que é uma base de busca, ou então Web of Science, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, o nosso primeiro passo é definir qual que é a base. Né? Bom, e aí eu tenho que acessar o periódico CAPES. Né? Então, vamos fazer isso agora. Eu vou acessar o periódico CAPES e, utilizando a minha chave de busca, eu vou realizar a busca. Tá? Bom, o periódico CAPES não está aberto aqui. Então, vamos lá. Então, o periódico CAPES é muito simples, né? Periódico.capes.
Você tem aí a tela do periódico CAPES, né? Vou dar um zoom, melhorar um pouquinho a visão de vocês. Não vai melhorar muito, mas... Então, o periódico CAPES é aberto, tem algumas buscas que são gratuitas, mas no nosso caso a gente vai ter que logar, né? Então eu venho aqui através do acesso café, né? Coloco o CTI e ele vai abrir uma nova janela, né? Uma nova aba, onde eu tenho que me logar como usuário do CTI. Muito bem, loguei, né? A tela inicial não mudou nada, a diferença é que agora eu tenho, o meu acesso está liberado. A busca que eu vou um artigo particular, eu posso, por exemplo, fazer a busca por periódico ou por assunto. No caso, eu quero pesquisar uma base, né? Existem muitas bases que você tem acesso aqui no CAPES. Tá? Na apresentação, né, eu usei a PsychoInfo, né, uma base de psicologia. Aqui eu vou usar uma outra, que é o Web of Science. A Web of Science é bem poderosa em termos, né, do que ela tem de informação e é genérica, né? Ela, né, tem tanto da parte de humanas, biológicas e exatas, né? Então o pessoal de química pode pesquisar, o pessoal de computação, de física, né? Realizei a busca, né? A periódico CAPES me traz esse resultado, Web of Science. Eu vou entrar no Web of Science. Nesse momento ele vai redirecionar a página, né? Por quê? Porque ele vai conceder acesso direto, né, nesse Clarivate, que é o servidor que mantém esse Web of Science. Muito bem. Estou aqui na Web of Science, né? E agora é o momento de realizar a busca por minhas referências, né? Então, a gente viu, né, que a nossa busca vai ser robô e psicologia. Tá? Robô e psicologia. E aqui eu escolho quais são os campos, né? Então eu posso colocar linha a linha, né? Ou todos os campos. Quais são os campos? Tópico, né? Que são as palavras-chave, título, autor, afiliação, editora, né? Eu vou deixar todos os campos, tá? Então, todos os campos, robô e psicologia. Eu vou colocar a data aqui, né? Então, é a data do índice. E aí, aqui no Web of Science tem uma falha, porque ele coloca aqui dia, mês e ano, mas na verdade é invertido. Tá? Eu quero pesquisar durante 5 anos, então eu começo colocando ano. Então, o ano é 2017, mês de janeiro, tá? Dia 1º, até 2021, mês 12, dia 31. Tá? Muito bem. E aí eu vou realizar a pesquisa. Fiz a pesquisa, ele me deu 841 resultados, né, da coleção Web of Science. Tá? Em princípio não, eu devo ler todas, no mínimo, né, o título e o abstract dessas referências para verificar se elas são úteis ou não para a minha pesquisa. Tá? Eu posso considerar, né, que a minha string de busca ela está muito esparsa, né? Ela está muito genérica. Então, por conta disso, eu tive esse número alto de referências, né? Então, por exemplo, eu posso colocar
um filtro, né? Pô, eu quero saber tudo que tem associado a robô, psicologia, mas eu quero que envolva somente artigos com crianças, tá? Então eu vou voltar e vou refinar minha busca e vou colocar e crianças, tá? Então ele vai ter que buscar, né, em todos os campos, né, as strings robô, psicologia e criança. Ele vai fazer a pesquisa. Vocês se lembram, tinha 800, né, e mais alguma coisa. Agora eu tenho 136, tá? Então, esse é um ponto importante, né? A string de busca vai determinar o número de resultados que você vai ter, mas a construção da string de busca, na verdade, está associada à sua questão, né, de pesquisa. Então, se eu gostaria de ter todas as informações associadas a robô e psicologia, eu jamais deveria ter colocado, né, um filtro incluindo criança, né? Então, você tem que ter um critério aceitável aí, porque senão todo o seu trabalho vai ser inútil, tá? Bom, muito bem, voltando para a apresentação, né? Eu acessei o periódico CAPES, selecionei a opção de buscar a base, né? Acessei a base não PsychoInfo, eu acessei a base Web of Science, coloquei a chave de busca nessa base, defini o filtro de busca, eu quero só 5 anos, né? Então, esses passos foram realizados. E agora? Agora eu tenho que exportar esses resultados, né? Então, se a gente for olhar o nosso resultado, né? Eu tenho aqui o nome do artigo e o comecinho do abstract, né? Então, eu quero exportar isso, né? Então, como que eu faço para exportar, né? Eu seleciono os itens, né, e adicionar a minha lista de exportação. Então, selecionei aqui e vou exportar. Tá? Eu tenho vários formatos de exportação. Tá? Tenho formatos que é EndNote, RIS, que é um formato, é um padrão, né, de referências. Ele é bem genérico, então é interessante você exportar por ele. BibTeX, né, que é o padrão que é usado no LaTeX. Né? Ou Excel, você exporta direto, né? Como se fosse uma. Na verdade, você exporta como campos separados por ponto e vírgula, né? E aí o Excel lê isso e transforma numa planilha. Tá? Bom, eu vou exportar como BibTeX. Tá? Aí ele me apresenta aqui uma mensagem, né? Você selecionou 50 resultados para exportar. Né? É isso que eu quero? Não, não é. Tá? Eu quero exportar os 136 resultados. Né? Então, ao invés de fazer essa marcação aqui, eu vou tentar de outro jeito. Tá? Não vou marcar e vou exportar todos como BibTeX. Tá? Aí, todos os registros da página? Não, cada página deve ter uns 25 registros ou 50 registros. Eu quero exportar os registros indo de 1 até 136. Então, vocês têm que tomar cuidado, né, na hora da exportação, porque cada base, né, vai ter um comportamento diferente, tá? Na hora da exportação. E você tem que ter certeza que você está exportando tudo que foi pesquisado. Tá? Eu posso exportar, por exemplo, só o autor, o título, a fonte, autor, título, fonte e resumo, o registro completo. Né? Eu quero o registro completo, eu vou querer tudo, porque uma pesquisa bibliográfica implica em olhar outros campos também. Tá? Então, falamos nós, registro completo, exportar. Ele vai pensar um pouquinho, são poucos campos, e ele já está realizando a exportação. Tá?
eu vou colocar aqui como, sei lá, busca resultado. Então, eu coloquei no meu diretório de downloads esse resultado da busca. Tá? Muito bem. Agora a gente volta para a apresentação, né? Então, o que a gente fez, né? A gente está executando os passos da revisão sistemática, né? O primeiro passo, a gente definiu qual que era a questão que a gente estava interessado, né? No segundo, a gente acessou a base, definiu a base, a string de busca, e agora a gente importou as referências. Tá? Eu retirei, né, da base e trouxe para a minha máquina. Tá? Bom, agora eu tenho que realizar uma análise, né, manual, né, análise das referências. Eu tenho que olhar, será que a referência é interessante? É o que eu estou buscando? Será que a referência é duplicada? Né? Será que é um assunto que não tem nada a ver, é uma viagem? Né? Então, eu preciso fazer isso manualmente. Né? Aí eu tenho que identificar cada artigo como sendo, cada referência como sendo aceito, né? Eu quero ter mais informações, ou então eu rejeito, porque é confuso, né? Eu li o título e o abstract, não cheguei em lugar nenhum, né? Ou rejeitar porque está fora do escopo, por exemplo. Tá? Esses elementos aqui você constrói, você que tem que ter noção de qual é o grupo, né? O interesse que você tem em cima desses artigos. Tá? No caso aqui, eu vou ter 3 interesses. Tá? Oi? Queria fazer uma perguntinha, Hélio. Josué. Você está aí, ok, você gerou um arquivo BibTeX com a lista, ele tem... não seria bom você mostrar a carinha desse arquivo BibTeX para o pessoal ver? Segunda coisa. Depois, você vai pegar o próprio artigo BibTeX e vai colocar os atributos que você está colocando? Como é que, ou você vai falar isso para frente? Eu vou falar para frente. Ok. Bom, agora abrir o BibTeX, eu vou tentar aqui, tá? É um arquivo texto, né? Download, busca resultado, abrir com bloco de notas. Vocês não devem estar vendo muita coisa, né? Mas aqui eu tenho as 100 e tralalá referências, 136 referências em BibTeX. Tá? Para observar melhor, vou pegar somente uma referência, né? Vou salvar como imagem em downloads. E aí vou abrir. E aí eu consigo dar um zoom. Bom, essa é a cara. Ops, nem tanto. Essa é a cara de uma referência em BibTeX, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o tipo de referência que é proceedings, é algo que está associado a congresso, né? Aí eu tenho os autores, quem são os editores, o título, né? O título do proceeding, né? Foi em 2020, a série, o ano, o volume, o abstract. Tá? Quem que publicou foi a Springer, o endereço da Springer, o tipo, né? É um paper que nasceu de proceedings de um evento, a linguagem, né? Da onde, para qual afiliação esses autores estão associados, né? O DOI é um número fixo, né, para você univocamente identificar o artigo.
Tá? Outros números de identificação aqui, palavras-chave, áreas de interesse, categoria, né? Web of Science Categories, né? Aonde que ele se agrupa dentro da Web of Science, e-mail do pessoal, quantas vezes ele foi citado, né? Então aqui tem um ponto interessante, né? Esse artigo é de 2020, né? E ele já foi citado 7 vezes. Não, não, isso aqui é um número de referências. Ele não foi citado nenhuma vez, é 0. Tá? E por aí vai. Tá? Então, essas são as informações. Vamos lá. Muito bem, então, só olhando lá o que é o arquivo RIS. Né? Eu vou fechar ele. Beleza, fechado. Mas além, né, então, como eu estava falando, você vai ter que ver, né, o título e o abstract e definir se ele vai ser aceito, se ele vai ser rejeitado, né? E além disso, colocar informações a respeito do seu tema de busca. No meu caso, vamos considerar assim, eu estou interessado, né? Qual foi o procedimento que foi usado pelo psicólogo, né? Se foi uma avaliação, ele só ficou, né? Ele teve só a primeira contato com o paciente, né, e fez uma avaliação. Se é um processo terapêutico, né, então foram várias interações, ou simplesmente ele está observando um grupo, né, um conjunto de crianças brincando no recreio, por exemplo. A idade, né, é outro ponto que me interessa, saber qual que é a idade, né, então, que idade aonde o robô está sendo utilizado com criança, adolescente, adulto, pessoas mais velhas, né? E qual que é a prioridade que eu estabeleço para aquele artigo? Né? Eu tenho muito interesse em ler, porque ele é muito bom, então eu lanço lá uma prioridade alta. Né? Eu tenho um médio interesse ou baixo interesse. Tá? Eu posso ter vários aqui, tá? Não são só 4, não. Você coloca quanto você achar necessário. Bom, agora eu tenho que fazer a análise das referências. Né? O que significa? Né? Eu vou ter que ler o título e o abstract, né? E determinar aqueles campos que eu tinha apresentado anteriormente, agrupar essas referências, tá? Status, procedimento, idade e prioridade. Bom, se o número de referências é pequeno, se você tem 5, 6, faz na mão. Tá? Você nem precisa exportar para lugar nenhum e faz tudo na mão e está resolvido, né? Não precisa se preocupar com isso. Né? Agora, a busca pode resultar em milhares de referências. Aí, dá para fazer na mão? Dá, mas se você tiver numa tese de doutorado, o tempo do doutorado acaba e você não acabou ainda. Né? Então, é melhor usar uma ferramenta. Tá? Existem muitas ferramentas. Tá? Existem muitas ferramentas. Por exemplo, eu posso simplesmente usar o Excel ou o Calc do LibreOffice. Eu exporto, né, na hora de realizar a exportação da base, eu uso o formato CSV. Né? Aí, por exemplo, se eu tiver no Excel, eu crio um arquivo novo, obtenho dados externos de texto e ele já me coloca todos aqueles campos que a gente viu detalhadamente no BibTeX, naquele arquivo, né, que foi exportado, ele vai me colocar em colunas. Tá? Vai ser muito mais fácil de trabalhar. Eu posso exportar para o Mendeley, que é um gerenciador de referências, né, que ele lê, compartilha, né, você pode fazer anotações. Ele é bem interessante. Tá? O JavaRef também é um gerenciador de referências, tá? Open source, que também pode gerenciar o formato BibTeX ou qualquer outro formato que você exporta, né? E ele guarda informações sobre as referências numa forma de tabela, tá? Ele é mais rápido para utilizar, tá? Existe também o Zotero, que é uma ferramenta fortemente associada à web, onde você pode trabalhar em grupos. Então, você tem que testar e ver qual dessas ferramentas aqui você se sente mais confortável. Tá? A título de exemplo, eu vou explorar o JavaRef. Tá? Então, vamos lá. Bom,
JavaRef. Como que você faz para usar? Tá? Você tem que instalar, né? Então é só ir lá no javaref.org. Você tem que ignorar, se você for instalar no Windows 10, ele vai dar uma mensagem de alerta, né? Que é um software suspeito e tal. Você ignora isso e segue adiante. Tá? Bom, aí que cara tem o JavaRef? O JavaRef tem essa cara, né? Então ele tem possivelmente vocês não estão vendo nada, mas ele tem um menu textual aqui em cima, né? Um menu com texto, e tem um conjunto de ícones aqui embaixo. Tá? Como não tem nenhuma base aberta, não tem absolutamente nada aqui operando, né? Ele tem essa carinha aqui. Tá? Bom, primeiro, né? A gente precisa colocar marcações nas referências de acordo com aquilo que eu defini anteriormente. Né? Eu quero ter status, eu quero ter procedure, idade e prioridade. Tá? Para fazer isso, o JavaRef é bem interessante. Deixa eu voltar. O JavaRef ele permite, né, em Options, Preferences, ele vai permitir que eu coloque campos além do que aqueles que foram exportados pela base. Né? Então, no caso aqui, como que eu faço? Né? Tá. Primeiro, eu tenho que colocar custom, né? São campos de edição que o usuário coloca. Então, eu tenho aqui, né? Vocês têm que acreditar que aqui está escrito Custom Editor Tables, né? Aqui eu já tinha colocado status, procedimento, procedure, e eu vou colocar agora age, tá? E aí eu vou bater uma foto, só para vocês terem uma noção de como é. Que cara que tem esse campo aqui. Hélio, alguém perguntou, JavaRef ou JabRef? JavaRef, é que eu não sei porque eu falo JavaRef. Peço desculpa. Eu falei errado. É JabRef aqui, né? Bom, então o que a gente tem, né? Ali nas preferências eu vou tentar falar JabRef, tá? Do JabRef, eu tenho essa parte, né, de editor, né? Um tab para Custom Editor Tabs, né? Então, a gente vai ver depois que tem uma série de tabs, né? Cada entrada das minhas referências. E além de todas essas que já estão aqui inseridas, eu vou colocar também status, procedure e age, que eu acabei de editar agora. Tá? É isso. Bom, eu tenho que salvar, se eu não salvar não vai funcionar, né? Um ponto é eu habilitar a existência dessa chave, dessa entrada, dessa coluna no banco de dados do JavaRef, JabRef. E outro ponto é eu visualizar isso, né, na hora que eu abro a minha base aqui no JabRef. Tá? Bom, como que eu faço isso? Novamente, eu vou em Options, Preferences, né? E agora eu uso Entry Tab, Entry Editor, tá? Vem aqui, não é esse, é Entry Table mesmo. Entry Table. Aqui já existem alguns elementos que eu coloquei, o status e o procedure, e eu vou inserir mais um, que é o age. Tá? Age. E ele colocou custom age. Tá? Novamente eu vou dar um zoom aqui para vocês.
Então, né, entry table está aqui, né? E eu inseri o age, tá? Acabei de inserir. Eu tenho que voltar para lá e salvar, porque se eu não salvar, ele não vai funcionar. Beleza, tá? Então tá lá. Eu tenho que colocar os grupos que eu quero classificar os arquivos dentro do JAB-REF, tá? Então eu configurei os novos campos, né? Visualizei, usei, né, dentro de Options, Preferences, eu inseri também esses campos para aparecerem, né, serem visualizados na hora que eu abro a minha base no JabRef. Tá? Também é interessante ter um contador. Tá? Esse contador ele mostra, né? Qual? Beleza. Então, esse contador é interessante, né? Porque ele coloca a numeração nas entradas e isso visualmente é bom que você utilize, né? Então, eu vou novamente voltar no JabRef, tá? Só para colocar esse contador, tá? Para colocar o contador, é sempre aqui, ó, Options, Preferences, né? E aí eu seleciono novamente, né, Entry Table, que é onde eu consigo ver os elementos, né? E aí eu observo que ele já está aqui, tá? Então já tem um index. Mas se eu quiser colocar um elemento diferente para ser visualizado, né, eu posso selecionar aqui existe um botão de seleção, que é um triângulozinho, né? Eu clico nele e ele me apresenta absolutamente todos os elementos aqui, tá? Aí você seleciona e acrescenta, mas já está de bom tamanho. Vamos lá. Muito bem, então agora eu já preparei o JabRef para receber o resultado da minha pesquisa, tá? Então eu vou criar uma nova biblioteca no JabRef, né? Importando aqueles elementos que eu peguei do periódicos CAPES, tá? Então, vamos nós rezar para não dar erro. Aí vem aqui, File, Import, e aqui eu estou no JabRef, né? Eu selecionei Import e vou importar numa nova biblioteca, tá? Aí eu vou em Downloads, que foi onde eu inseri aqueles 138, eu acho, e seleciono o resultado lá da Web of Science, né? E aí ele já importou, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Tenho todos os artigos. É interessante a existência de todos esses artigos, tá? Por quê? Porque você consegue, por exemplo, né? Eu quero organizar por autor. Você clica aqui, né? Aqui, em algum lugar, e ele já faz a organização, por exemplo, entre type ou autor. Tá. Autor, então fica em ordem alfabética, né? Se eu quero procurar todos os que são artigos ou que vieram de proceedings de congressos, né? Eu clico aqui no Entry Type. Bom, e agora, né? Agora é o momento que eu vou analisar cada um das referências que eu obtive, né? Então eu venho aqui, por exemplo, o primeiro aqui, o artigo do Abel, né, um artigo que fala dos efeitos de gênero na observação de robô e ações do humanoide. Tá? Muito bem. Aí eu tenho aqui um campo, né, que é de prioridade. Tá? Então ele me dá prioridade alta, média ou baixa.
Eu achei esse artigo lindo, né? Então eu vou colocar ele aqui, alta prioridade. Tá? Status. Vocês se lembram, né, que o status eu tinha as opções lá de colocar se eu aceitava ou se eu rejeitava, né? O status são campos custom, né, que fui eu que defini. Então eu venho aqui em status, eu estou escrevendo, vocês vão ter que acreditar que eu aceito esse artigo, tá? Aí eu já aproveito aqui procedure, né? Vocês se lembram que tinha um conjunto de opções de procedimento e como que o psicólogo estava atuando nesse trabalho, né? Então eu vou supor aqui que no caso, sei lá, o que a gente tinha? Terapia, tá? Então eu vou considerar que aqui ele usou de terapia para obter os resultados. Terapia. E a idade, o grupo, né, que estava envolvido, né, era criança. Tá? Muito bem. Então são esses elementos que estão aqui presentes, né, nesse aqui do Abel. Eu queria ouvir algumas das suas dicas aí para análise. Por exemplo, pela leitura do título, você pode desclassificar o artigo, concorda? Sim, se você, na hora que faz a leitura do título, bom, nessa análise que eu estou fazendo aqui, né, eu não fiz análise nenhuma, né, óbvio, mas nessa análise, eu teria que ter lido aqui, nessa região aqui, eu teria a leitura do abstract. Então, eu teria que ler o abstract. Após a leitura do abstract, é que eu faço a classificação. Eu tenho que ler o título e o abstract. Tá? Eu vou dar uma cópia nessa tela aqui, para vocês poderem ver melhor. Ok, eu queria. Então, a tua experiência, sim. Às vezes, só pelo título, pelo meio, por alguma coisa assim muito rápida, você diz: não, eu não quero esse. Quais são os critérios rápidos de descarte que você usa? Sim. Nessa fase da análise, eu simplesmente leio o título e o abstract, tá? E aí eu defino se eu vou aceitar ou não, né? Eventualmente eu já consigo classificar, né, a idade dos envolvidos, o tipo de terapia que foi usado, e aí eu já posso inserir essa informação. Mas, em geral, essa informação não é presente só no abstract, só no título. Então, nessa etapa, o ideal não, eu tenho que classificar, né, como aceito ou rejeitado. Aí eu tenho uma outra etapa onde eu vou ler o artigo inteiro, tá? Que são os próximos passos que a gente vai explorar. Tá? Não sei se ficou claro. Tá? Bom, então, quando eu voltar na apresentação, eu vou reforçar isso. Tá? Então, aqui eu tenho o JabRef. Tá? Aqui eu tenho, né? Eu acabei de importar a base que a gente recuperou lá do periódico CAPES, né? As entradas. Vocês observaram que eu clicando 2 vezes aqui no tipo da referência ou em autor, ele vai me colocar em ordem alfabética, ele pode me colocar em ordem alfabética de título, né? Ele coloca uma numeração aqui. E aí aqui tem os campos, né? Um campo, essa bandeirinha vermelha aqui, significa que tem prioridade alta. Eu que classifiquei, né? Enquanto eu estava conversando com vocês, eu classifiquei. Aí eu coloco o status de aceito, o procedimento é terapia e a idade é criança, tá? Muito bem. Essa parte do status, eu tenho que realizar essa classificação aqui só lendo o título e o abstract, tá? Quando eu seleciono uma entrada, né,
abre aqui embaixo, ele divide a tela e me coloca as informações a respeito dessa entrada. Tá? Então, aqui em Custom, que foi onde eu acrescentei campos nessa base, é onde eu realizo a classificação. Tá? Aqui eu tenho o abstract e o título do artigo, os autores. Né? Então, é isso. Tá? Voltando para a apresentação. Aonde que a gente está? A gente está analisando as referências e estamos usando o JavaRef. Né? A gente já viu que pode ser feito com Excel, com Mendeley, Zotero. Tá? Muito bem. No JavaRef, eu incluí no JavaRef, eu inseri campos, né, porque são do meu interesse, para que fique armazenado lá na base. Tá? Apresentei esses campos, coloquei um contador. Né? Aí eu crio a nova biblioteca, né? A gente fez esse passo, né? Pegou o resultado lá do periódico CAPES e colocou no JavaRef, e agora eu vou ler o título e o abstract de todas as referências. E aí eu só vou determinar o status, se eu aceito ou não, e caso eu aceite, eu determino a prioridade. Tá? Muito bem, foi isso que a gente fez. Eu tenho que fazer isso para os 138 artigos. É normal que vai cair muito, tá, o número de artigos que estejam identificados como aceito. Pode ficar uns 15, uns 20, né? Então, eu tenho que ler na íntegra todas as referências identificadas como aceito, tá? De acordo com a prioridade. Você deve ler primeiro aqueles que você considerou que são mais importantes, tá? E aí você faz a classificação considerando os outros campos, né? No caso, a gente só tem 2 campos, Procedure e Age, tá? Mas é só um exemplo, viu, pessoal? Em geral, você tem uns 3 ou 4 campos aí, tá? Então, não serão sempre Procedure e Age, é óbvio, né? Depende da questão principal que você definiu no início da sua pesquisa bibliográfica, da sua revisão sistemática. Tá? Bom. A revisão sistemática é somente isso, tá? Então a gente tem que identificar os artigos que você acredita que são importantes, olhando o abstract e o título, tá? Fornecer uma prioridade e ler todos os artigos que são importantes, considerando, classificando eles de acordo com a sua questão que você levantou no início do processo, tá? Muito bem. E agora? Agora a gente vai um pouco mais além, né? Eu não sei se está todo mundo, eu não desabilitei perguntas de ninguém, também não habilitei o microfone. Se ninguém tiver perguntas, a gente vai ao infinito e além, tá? E um pouco além disso que foi apresentado, tá? Mas, na verdade, é importante saber essa outra parte. Muito bem. Quantas bases são necessárias, né? A gente sabe que existem muitas bases de referência. A gente tem o Web of Science, né, para exatas, que engloba exatas humanas e biológicas, tem PsychoInfo, que é de psicologia, Scopus, que são as publicações da Elsevier, né? Tem a I3E, publicações da I3E, o Google Scholar, a ACM, que é fortemente direcionado para a computação, PubMed, na área de medicina, né? Tem inclusive bases nacionais, como essa, né? A PEP-SIC, Periódicos Eletrônicos em Psicologia, um monte. Né? Não tem uma base melhor, né? A base é definida pelo seu tema de pesquisa. Tá? Existe um artigo do Falagas que compara as 4 bases, PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Tá?
É interessante observar que se a sua pesquisa é multidisciplinar, a busca a bases distintas deve ser considerada. Então, no meu caso, que envolve computação e psicologia, né, é bem interessante que eu faça a busca em Web of Science, que é uma base voltada para computação, ou a ACM, que também é de computação, e PsychoInfo, que é de psicologia. Tá? Qual que é o problema de realizar a busca a bases distintas? Tá? Você tem que, eventualmente, compatibilizar os campos. Por exemplo, a PsychoInfo, né, a base de psicologia, ela não traz o número de referências. Né? Então, seria interessante você zerar todas, ou né, desconsiderar, e você tem que avaliar qual é o melhor caminho, né, para compatibilizar. Mas, por exemplo, também, né, na Web of Science tem campos que é Web of Science Categories. A gente chegou a ver isso, né, quando eu abri o resultado da busca. Isso é muito específica da Web of Science e não tem sentido se eu tenho 2 ou 3 bases compondo a minha base de que está sendo processada no JabRef. Tá? Eu tenho e-mail de autor, nem sempre é interessante, né? Ou agradecimento para quem patrocinou, também não é interessante. Então, todos esses campos aqui podem ser simplesmente removidos, né? Você não perder tempo observando eles. Realizar esse tipo de remoção automaticamente é muito trabalhoso. Tá? Você pode usar editores de linha. Né? Eu cheguei a usar o editor sed do Linux. Então, você cria um script, você chama o editor sed, ele processa o resultado que foi produzido pelo periódico CAPS e dá uma limpada na base de acordo com o seu interesse. Tá? Muito bem. O JabRef é bem interessante para classificar, né, para colocar colunas extras na informação que você obteve, né, da sua base de busca, né? Mas eventualmente você quer criar, por exemplo, gráficos do tipo pizza, colocar contadores, né? Deixa eu ver aqui se eu... Um segundo, pessoal. Eu não vou ter agora, mas se você exporta para o Excel, né, você consegue criar, por exemplo, quantos artigos um determinado autor publicou, né, as áreas de interesse dos artigos, é bem interessante. Então, para fazer isso, né, você consegue fazer isso exportando, né, a base. Tá? Eventualmente, você pode utilizar filtros de exportação. Então, esse link aqui direciona você para construir filtros para realizar essa exportação de uma forma mais elegante. Bom, ainda no esquema, né, de apresentação de resultados, né, algo que é muito utilizado, principalmente em publicação de artigos, é o diagrama Prisma. Né? O diagrama Prisma, ele resume todo o trabalho que foi realizado. Né? Então, vamos lá, a gente tem 124 artigos. Tá? Esse site aqui, né, ele constrói para você o diagrama automaticamente. Então, o título da pesquisa é Robô e Psicologia. Eu obtive do Web of Science. A data é de 2017 a 2021.
número de citações 128, né? Eu posso colocar mais base de dados, né? Por exemplo, eu posso ter sei lá, Scopus, tá? A mesma. Não tem muito sentido você pesquisar de duas bases e usar datas diferentes, tá? E aqui eu obtive 15. Tá? Aí, quando eu mesclo as bases, ou mesmo em uma base só, podem existir diversas citações que são duplicadas, tá? Então, eu vou supor aqui que, somando as duas aqui, eu tive 10 citações que eram em duplicidade. Tá? A gente viu que o primeiro passo é ler o título e o abstract e definir aqueles que a gente não tem o menor interesse, né? São inúteis, eles foram rejeitados, não foram aceitos, né? Então, a gente está mais ou menos aí com uns, sei lá, 130. Eu vou colocar aqui 40 que foram rejeitados, tá? Mas eu fiz a leitura e cheguei à conclusão que 50 artigos de tudo que eu tinha, né, eram inúteis, não tinham a ver com o meu tema de pesquisa. Tá? Eventualmente, eu posso ter artigos que eu recuperei de outros pontos, né? Eu coloquei 10. Eu tenho critérios, né? Eu fiz a leitura agora detalhada, né? E eu não teve artigo que eu não gostei, tá? Não era o que eu estava interessado. Por exemplo, estava escrito em português, eu só queria aqueles que tivessem escritos em inglês, né? Esse é um exemplo. Né? Então, eu vou excluir aqui também 10 artigos. Para realizar a leitura detalhada, eu tenho que pegar as informações, né, sobre o artigo, inclusive datasets, né, eventualmente. Né? Então, vou considerar que 20 artigos eu não consegui achar absolutamente nada e eu considero que o arquivo, esses artigos não são válidos na minha pesquisa. E aí, depois de ler os artigos todos, né, você olha, quando você faz a leitura, você vê alguma referência e percebe que a referência é até melhor que o artigo original, né? São artigos que são conhecidos como seminais, né? São artigos muito bons. E aí, mesmo estando fora da faixa do período de tempo que você tem interesse, você tem toda a liberdade de incluir esses artigos. Tá? Eu achei 5 artigos. Aí eu gero o diagrama. Aí o diagrama fica com essa cara, né? Ele me fala aqui que eu peguei 128 do Web of Science, 15 do Scopus, aí o que não estava duplicado, quantos eu excluí, quantos que eu acrescentei que foram recuperados, né? E aí esse diagrama me mostra quantos artigos efetivamente eu acabei lendo. Tá? Então ele faz essa conta e cria esse diagraminha aqui. Tá ok? É um recurso interessante para você acrescentar, principalmente em tese ou eventualmente em alguma publicação, principalmente se ela estiver associada com uma revisão. Tá? Então esse é o primeiro aqui, é o Prisma. Tá? Se eu exporto, né? Você se lembra, a gente fez todo o trabalho, aí a gente pegou e exportou. A gente pode depois que selecionou os artigos para leitura completa, eu posso exportar esse resultado, né, para o Excel. Né? Então, eu tenho tabelas, né, tabelas que são em duas dimensões, né, com os dados. Então, para visualizar melhor essas tabelas, eu posso usar esse Voz Viewer. Tá? Esse Voz Viewer o que ele me permite fazer? Né?
ele permite visões bem interessantes, como, por exemplo, uma visão de rede, né? Onde eu vejo que a Universidade de Harvard concentra os artigos, né, os pesquisadores que estão associados ao meu tema de pesquisa. Existem outras galáxias aqui, né, tipo a Universidade de Sydney ou Oxford, que também tem um grande peso, né? E isso eu posso realizar tanto para as universidades quanto para os pesquisadores. Quem que é o pesquisador que mais publica, né? Como que é a rede de conhecimento dele? Tudo isso eu consigo extrair, né, nessas ferramentas, tá? Que é bonitinho. Bem, então a gente foi aqui no Boss Viewer. E eu também posso colocar uma visualização que seja viva, né? Não é uma figura. Tá? É um link, eu coloco uma figura principal, mas por trás do acesso, né, eu tenho um conjunto de applets que estão rodando e isso me permite informação viva. Né? Então, que cara que tem isso? Então, aqui eu tenho um exemplo de relacionamento entre campos de publicação. Então, por exemplo, ciência da computação. Tá? Eu clico em ciência da computação e ele me reforça os links com outras áreas. Tá? Então, em verde aqui, né? Vamos lá, ciência da computação. Envolvendo inteligência de máquina. Tá? Se eu clico aqui, eu vou ter que muito pouco dessa publicação aqui, né? IEE, pattern ou qualquer coisa, né? Ele está muito ligado à ciência da computação, que está nessa faixa, e quando ele sai, ele vai para neuroimagem, neuron, que é outra publicação, neurociência, e por aí vai, né? Então, de acordo com a publicação que eu pego, que está associada com computação, né, eu consigo saber quais são as outras publicações que estão relacionadas. Tá? Então, essa ferramenta aqui é viva, eu tenho que ter tipo um servidor de web, mas ele é muito interessante porque ele permite fazer uma análise, né, seja de conhecimento, eu posso colocar autores aqui, eu posso colocar temas de pesquisa e tentar relacionar. Né? Bem. Bom, muito obrigado, né? Eu tenho aqui, isso é a parte, né, de... Tá finalizando? Volta para o anterior, por favor. Voltando. Diga. Essa rede de citações, eu achei curioso, que às vezes, de repente, por exemplo, isso pode ser útil para você descobrir quais os caras mais citados por... Eu entendo rede de citações, por exemplo, ele pega as referências, vê se eu entendi certo. Não, sim, você está certo, mas não assim, você constrói, né, a partir do resultado que você obteve da sua pesquisa sistemática, né, você constrói esses links, né? Por quê? Porque você olha as referências. Então, você pega um artigo, né? Um artigo lá que foi publicado no LARS, tá? Um congresso de robótica. Aí, nas citações, esse artigo cita um outro artigo que foi publicado no ICARO, que foi publicado na I3E Robotics. Né? Então, ele vai construir um link aqui. Né? Esse link, ele vai ficando, né? Ele fica com esse desenho de cabelo aqui, mas tem alguns que são bem mais fortes, né? Porque o número de publicações linkadas é bem maior. Né? Deixa eu explicar minha dúvida.
Sim, É sim. mais ou menos assim. Digamos assim, você está procurando um determinado campo de conhecimento. Eu não me lembrava que você também no Bibitex você tem acesso a citações. Não tem, né? BibTeX. Tem? BibTex, você tem o número de citações e tem as Só número de referências citações. também. Não, você Tá, tem as referências, você tem pode as obter. referências. No Sim, Web of Science também saem as referências ou não? Acho que não, né? eu acho que não. Tá? Não, é Depende porque eu tava, do que você coloca lá para ele exportar. não, eu tô vendo uma certa utilidade, porque quando você se limita o período de busca, por exemplo, a 3, 4, 5 anos, você quer saber os trabalhos mais recentes. Mas, de repente, isso pode te ajudar também aos trabalhos que são seminais na área. Se você tem, por exemplo, nesses artigos, eles citaram em comum um artigo que foi seminal, você não sabe. Então, essa citação de referências pode ser uma coisa que te ajude. Somente o campeão das citações desses artigos que você coletou. Tem sentido isso ou não? Sim, você pode construir, né? É, é totalmente viável, mas não necessariamente só a campus, entendeu? Você pode só a áreas, né? Tipo, aqui tem engenharia de material, psicologia, economics, né? Se observa que, por exemplo, economics, se observa que ele só tem links internos, né? Ele não se mistura com as outras áreas, pelo menos por enquanto. Psicologia, tá? Também ele é bem restrito, né? O link dele com outras áreas. Você pode fazer isso, mas você poderia, ao invés de áreas aqui, você poderia colocar autores e observar, né, a partir do nome dos autores, com quem que aquele autor publica, né? Então, você tem os artigos, ele publicou aquele artigo, quais são os coautores, né? E criar esse vínculo, né? É interessante, é visual, né? Ele é bem bonito visualmente, é vivo, ele precisa de um servidor web para executar. Então, mas tudo depende de qual é o seu objetivo. Se você está fazendo uma pesquisa histórica, isso é bem interessante. Mas se a sua pesquisa envolve somente conhecer o estado da arte e criar um resumo do que foi feito, do que foi escrito, né, você pode colocar informações bem pertinentes com a leitura, né? E construindo talvez algum gráfico tipo pizza no, diretamente no Excel. Tá? Deixa eu ver se isso aqui ainda está vivo. Eu só estou olhando se está vivo. Tá? O Web of Science, né, aproveitando, ele cria gráficos para você. Né? Então, eu tenho aqui ó, número de citações ao longo do tempo. Tá? Então, eu tenho o número de publicações e o número de citações. Mais. Aqui eu estou só voltado, né, relatório de citações, resultados. Ele tem uma série de visões, tá? Inclusive de autores, esse tipo de analisar resultados. Tá. Então aqui eu tenho por campus, né, daqueles 136 publicações, 48 estavam associados com psicologia de uma forma multidisciplinar, 23 eram específicos de robótica, né? 13 era de psicologia desenvolvimental, sei lá, 9 era experimental e por aí vai. Que mais? Montagem de resultados, outras visualizações.
ou ele me apresenta como gráfico de barra. Tá? Aí eu faço um download e coloco isso no meu artigo, ou na minha tese, ou no meu pedido de recurso para a FAPESP. Tá? Isso só funciona, esse aqui é o porém, se eu me limitar só ao Web of Science, porque se eu insiro outras bases, aí não vai dar certo. Né? Então é por isso que na apresentação eu deixei bem claro, né? Ao infinito e além. Isso daqui vai além do que a pesquisa, né, sistemática necessita. Tá? É só para deixar melhor o resultado ou para fazer uma análise mais coerente. Beleza? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, não sei se o pessoal tem... a Paola está digitando, não sei, alguém está digitando. Todos estão digitando. Paola, muito boa exposição. Obrigado. Muito obrigado pelo que a Pestana está dizendo também. Acho que o pessoal está agradecendo. Acho que ninguém tem mais uma pergunta. É importante também ressaltar que... A Pestana está perguntando, podemos ter os slides? Sim, eu disponibilizo. Tá? Eu disponibilizo. É importante ressaltar que você não deve, né, entrar nesse jogo, né, de criar apresentações que sejam muito bonitinhas, tá? Por quê? Isso toma um tempo muito grande e pode ser que você não chegue no resultado que você... pode ser que você leve muito tempo para construir esse tipo de ferramenta. Tá? Então, aqueles passos da revisão sistemática devem ser feitos. A apresentação é uma arte, então isso não deve ser a sua vida. A sua vida é obter informação para o seu objetivo. O mais importante é a análise dos resultados que você tem e você definir a relevância do tema que você está trabalhando e que direções vai seguir em cima disso, né? O resto, Sim. bonitinho, é detalhe. São detalhes. Tá? Bom, então, pessoal, eu agradeço muito. Né? Qualquer dúvida ou pergunta adicional, basta me mandar um e-mail. Tá? E é isso. Até uma próxima oportunidade. Tá bom? O pessoal está agradecendo aqui, então, boa tarde aí, obrigado, Hélio. Acho que é isso que a gente queria. Excelente. A sua experiência, não, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. E a gravação você vai deixar disponível. Ele já desligou. Alô, Hélio? Hélio?